comparação, inveja, alienação são uma das consequências de uma falsa positividade mostrada na internet. Vidas perfeitas, realidades que realmente não são assim, mas as pessoas compram essa realidade como se fossem e a gente acaba pagando o pato. Quanta gente adoecendo porque não conseguem manter a cabeça no lugar nesse mundo louco. Inclusive eu tô lendo um livro sobre isso e é incrível como a gente tem entrado nesse mundo e por isso o planeta Terra tá nessa situação que está. Vamos falar sobre isso? Deixa eu começar aqui a minha live também pelo Facebook, que aí a gente já começa. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, pessoal. Vai entrando aí, vai compartilhando essa live com outras pessoas, porque hoje vai ser uma live muito profunda. Nós vamos tocar aqui em coisas assim que não é todo mundo que gosta de falar. Não é um tema tão aberto para o público, né? Não é todo mundo que tem a coragem de vir aqui na internet falar o que eu vou falar hoje. Então fica aqui até o final, porque eu também vou ensinar coisas para vocês valiosas para quem está nesse mundo, principalmente empreendendo na internet. Deixa eu tirar aqui o som. Aí, boa noite, Pauliana, boa noite, Lucy, boa noite, Tchoti, tudo bem? Vamos lá, eu vou começar aqui a live também no Facebook. Pronto, conectei, iniciando. Aí, agora vai. Tudo bem com vocês? Vai colocando aqui pra mim se vocês já assistiram as outras lives que eu deixei gravado no meu perfil. Boa noite, Kelly. Hoje eu vou falar de uma falsa positividade que tem causado comparação, inveja, alienação, tudo que o inimigo da nossa alma quer nos manter presos, sem acreditar em nós mesmos e acreditando na vida dos outros, aquela vida perfeitinha que eles postam na internet. As pessoas que postam uma vida fantástica e outras que compram isso como uma realidade e acabam adoecendo as suas mentes. Hoje a gente vai falar sobre isso e como esse mal do século, né? Que a rede social pode trazer, né? Ela pode ser um bem, mas também pode ser um mal muito, muito grande. Quando existem... fala pra mim, você gosta de ficar lá nas redes sociais olhando a vida dos outros, o que as pessoas estão fazendo, olhando um post depois do outro? Você já sabe o que isso causa na sua mente? Eu acredito que todo mundo, né, que é adulto, sã e vacinado, consegue entender o quanto está dando um erro aqui. Quanto é complicado essa vida, né, de estar na internet, de estar nas redes sociais. Eu preparei um conteúdo aqui fantástico para vocês. E o que acontece, né? Quando a gente começa nessa jornada aqui de empreender online, a gente acaba entrando, né? Eu, por exemplo, por muito tempo eu corri das redes sociais. Depois eu fui obrigada a estar aqui para poder postar o meu conteúdo, para poder falar sobre o meu negócio. E eu comecei lá em 2018 contando um pouco da minha história, comecei a gravar vídeos, né? Me destravar na frente das câmeras depois de um processo de PNL, um processo bem complicado e demorado, mas eu fui me destravando aí na frente das câmeras. E aí, quando foi, eu me vi numa situação em que eu comecei a perder muito tempo na frente da internet, né? Pegar ali e você ficar 2, 3 horas, você começa a interter. Quando você vê, já passou muitas horas. Já aconteceu isso com você? Escreve aqui pra mim. Já me distraí com as redes sociais e acabei perdendo horas. Já aconteceu isso com vocês? E isso, né, é o de menos. Isso acontece com a maioria das pessoas. Boa noite, Lucy. Boa noite, Luísa. Tudo bem com vocês? Olha, ou não é que a gente perde muito tempo na frente da internet?
Obrigada pelo elogio. Falando, né? Olhando a vida dos outros, olhando o que os outros estão postando, o que os outros estão fazendo. Mas o pior nessa história, já aconteceu, mas não deixa acontecer mais. Tá vendo? A gente tem que se controlar. Mas o que pode, o mais terrível nessa história toda, não é nem o tempo que você perdeu olhando o que os outros estão fazendo, mas sim como isso tem influenciado a sua mente. A tudo aquilo que a gente vê, que a gente escuta e que a gente sente. E isso é uma regra para o nosso subconsciente. Na primeira aula eu falei sobre como funciona o subconsciente, o nosso consciente é a sementinha na terra fértil. E tudo aquilo que a gente sente vai regando essa terra. E aí vai inevitavelmente tudo que é plantado na terra fértil cresce. Se você planta uma manga, não vai nascer morango. Se você assiste coisas ruins, se você planta inveja, comparação, raiva, alienação, muitas coisas na sua mente, e isso vai crescer de um jeito ou de outro. Então, o que eu tenho falado nas outras lives e agora? Primeiro passo é tomar cuidado do que você está plantando no seu subconsciente. O que é que você está alimentando a sua mente? Com quais notícias, né? No Brasil, aqui é um pouco menos, né? Também tem muita notícia ruim, mas no Brasil os noticiários são bombardados de assassinados, só tragédia atrás de tragédia. Cuidado com quem que você está andando, com pessoas que... Não, e você também, né? Cuidado se você está repetindo palavras como desgraça, palavrões que eu não costumo usar no meu palavrear, porque eu sei que isso, tudo que a gente fala volta, né? A palavra tem poder. Então, xingamentos, palavras pesadas e também frases de condenação, como se, eu sou uma guerreira. Não sou guerreira não, eu sou mais que vencedora. Eu não sou guerreira, eu não sou uma lutadora. A vida é uma luta. Eu não considero, eu não vejo a vida como uma luta. Eu não quero viver uma vida de luta. Então eu não vou ficar proclamando isso na minha vida. Eu não vou ficar profetizando coisas que eu não quero. Então eu tenho que nós temos que usar a nossa boca sabiamente, com inteligência. E quando a gente fala de internet e de falsa positividade, né? Essa falsa positividade que tem mostrado, quantas vezes você entra na internet e você vê realmente a realidade das pessoas. Eu vou te falar, eu também só posto quando eu estou de bom humor, quando eu estou positiva, quando eu estou motivada, e é o meu direito de quando eu não estou bem, eu não quero aparecer. E tá tudo bem, é o meu direito não querer aparecer. Tanto porque eu não quero ficar colocando ninguém para baixo. O meu objetivo aqui na internet é motivar as pessoas. Mas eu não quero que ninguém acredite ou fique pensando que a minha vida é um mar de rosa. Eu não quero que ninguém fique pensando que estou sempre motivada, estou sempre feliz, que a minha vida só acontece todos os dias coisas boas. Não é assim. Mas é isso que as pessoas têm acreditado. Quando vê as vidas perfeitas na internet, você começa a fazer essa comparação. Mas fulano viaja sempre. Ciclano só tá no meio de gente cool, legal, né? Que eu não sei nem qual a palavra tem sido usada hoje em dia. Eu que tô na geração X, eu não sei nem como é que chama, qual que é a geração que eu tô, mas eu já perdi o palavreado que é usado hoje em dia, né? Mas enfim, o que acontece é essa falsa positividade, da pessoa tá sempre positiva, sempre feliz, tudo de bom, só acontece coisa boa, também pode ser um veneno para nossa vida.
Porque, claro, eu falo e prego isso, da gente ver o lado positivo das coisas, da gente não ficar com os pensamentos negativos, ou seja, trocar os pensamentos negativos por positivos, mas cuidado em acreditar que as coisas são perfeitas, porque não são. Tá tudo bem o dia que você acorda desmotivada. Tá tudo bem o dia que você perde o controle e aí você... O importante é que você saiba voltar, pedir desculpas e se abraçar, se acolher. Eu tenho atendido pessoas e eu mesmo sou uma prova viva que existe uma violência acontecendo diariamente pro lado de dentro. Quando a gente, durante a infância, né, eu falei isso na última live, da menina boazinha e da menina rebelde, que quando acontece essa violência, a gente, essa agressividade é polida, quando nossa essência é cortada, né, a gente não pode ser nós mesmos, deixamos de ser quem nós somos para poder receber o amor do outro, e aí gera essa violência, agressividade que é normal, esperada, que todo ser humano tem que ter para sobreviver, para se posicionar, para tomar boas escolhas. Isso vira uma violência para dentro ou para fora. E quando é para dentro, é como uma indefesa aprendida. Você aprendeu a ser uma pessoa indefesa. E quando você é uma pessoa indefesa, você não consegue ter essa agressividade que é normal, esperada e funcional. Porque como é que você vai tomar decisões na sua vida se você não sabe, não tem essa agressividade dentro de você? Mas presta atenção, eu não estou falando de violência, eu não estou falando de comunicação violenta, eu não estou falando de agressividade no sentido de violência, de toque, nada disso. A agressividade que eu estou falando que é natural do ser humano, que é esperada, que é funcional para que você tome decisões, para que você faça, se posicione, né? Para que você se posicione e diga não às pessoas, para que você coloque limite no outro, para que você tome decisão no seu trabalho, para que você contrate, para que você demita. Né? Se você não tiver essa agressividade de decidir, essa é a minha vida, é isso que eu quero viver, é aqui pra frente, eu não vou perder tempo com pessoas assim, decisão, não ficar em cima do muro, não, morno, né? Como diz na palavra de Deus, os mortos serão vomitados. Não é fácil, né, Lúcia? Não é fácil, porque uma vez que essa violência está pra dentro, precisa ser tratada, precisa ser curada, precisa haver uma reprogramação mental. E é por isso que eu tô aqui, para ensinar vocês a reprogramar a mente de vocês, blindar pelo menos desse mundo, né, das redes sociais, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Muitas vezes, a Ana Paula tá falando, muitas vezes mostram na internet só coisas boas, que está sempre bom, muitas vezes é para diminuir o sofrimento que passa na vida real. Eu mesma não vou ficar mostrando o dia que eu tô desmotivada, o dia que eu não eu tô me sentindo um pouco para baixo. Claro que hoje eu tenho ferramentas que eu faço uma mudança de estado emocional. Quando eu me sinto mal, eu provoco uma mudança de estado emocional porque eu tenho técnicas de PNL que eu aprendi. Mas as pessoas aí na internet vivem essa vida de mostrar uma vida maravilhosa todos os dias, e aí elas pegam cortes de dias antes, no dia que ela não tá bem, para dar continuidade, e você continua acreditando que isso é verdade. Mas cuidado, não quero falar mal de ninguém que coloca coisa positiva na internet. Não é esse o propósito dessa live aqui de hoje. Eu não tô aqui para diminuir ninguém, não estou aqui para falar que tá errado postar coisas boas. Só que eu tô falando aqui para você deixar e não deixar se enganar
pelas aparências, acreditando que existe uma vida perfeita que é diferente da sua e te diminuir porque o outro é perfeito e você não. Não existe vida perfeita. Nem na internet, nem em lugar nenhum. Todo mundo passa por perrengue, todo mundo passa por problemas. E aí você sofre não só a reprogramação por aquilo que você está vendo, por aquilo que você está ouvindo, mas uma reprogramação por essa violência interna que você já tem. Porque você tendo essa violência interna, toda vez que você vê o outro, você se compara, você se diminui. E isso vai virando uma bola de neve. Às vezes é preciso sair completamente das redes sociais. Até que você consiga reprogramar a sua mente, blindá-la para futuros ataques, né? Dizemos assim. E conseguir encarar essa vida com um coração leve. Em aceitar quem você é, em aceitar que tá tudo bem não estar bem. E que a gente precisa olhar para dentro. Como diz Jung, quem olha para fora sonha, só quem olha para dentro que acorda. Essa é uma frase muito forte. É uma frase assim que me fez despertar. Porque é realmente um despertar, né? Quando você olha para dentro. É encarar, é como se você tivesse numa orquestra, né? Aqui, quando a gente tá falando de redes sociais e na vida, né? Você tá aqui, cada um tocando o seu instrumento. Vamos dar um exemplo, né? Eu tô tocando um violoncelo, né? Aquele grandão assim. E aí, tô focada nas músicas, tô focada na partitura, que no mundo real é o evangelho, né, por exemplo, e o maestro lá, que como que chama aquele que faz assim, o que leva a orquestra, o maestro é Jesus. E aí a única hora, o que acontece que a vida desanda e bagunça toda é quando você para de focar no que você tá tocando, para de olhar para a partitura e o maestro e começa a olhar para o outro e desejar, eu não queria estar tocando um violoncelo, eu queria estar tocando um violino, porque ele tem um toque muito melhor, as pessoas olham para ele mais. Aí você perde tudo que você tá fazendo. Tá entendendo essa metáfora que eu estou usando aqui? Você para de olhar aquilo que você está fazendo, olhar para o evangelho, que foi o que Jesus trouxe para nós como guia, né? A Bíblia. E para o próprio Jesus, que é o maestro da nossa vida, e começa a olhar para o outro e comparar e desejar ter um instrumento do outro, tocar como o outro toca, fazer o que o outro faz. E esquecendo que o que você tá tocando faz toda a diferença na música final. O que cada um toca é profundo. Se falta um, falta todos, como os membros do corpo de Cristo. É isso que a Bíblia fala, que nós, igreja, somos um membro do corpo de Cristo. E cada membro tem uma importância grandiosa. Deixa eu ler aqui o que estão falando aqui. Ana Paula disse: boa, estou falando postar positivismo. Sim, o positivismo é bom, pois nos ajuda a nos amar e viver mais leve. Exatamente. A gente precisa sim buscar ser positiva, viver um lado positivo, ou seja, trocar os pensamentos negativos por pensamentos positivos, né? Os negativos pelos positivos, mas não, o que eu estava falando, na verdade, é uma falsa positividade que tem passado nas redes sociais, de que a grama do vizinho é mais verde, que as coisas que os outros estão fazendo é melhor, entendeu? E aí eu entro na orquestra, que o outro tá tocando chama mais atenção do público. E aí você perde o andar da carruagem, você perde o que você tá tocando. Você perde a nota, o ritmo. E é aí que as coisas desandam.
né? Deus chamou cada um para tocar um instrumento diferente. Você tem o seu chamado. Você tem os seus talentos. Não fique olhando para o que o outro está fazendo, porque o outro tem outro talento. Porque o outro tem outra coisa. E olhe para dentro. E procure reprogramar aquilo que causou essa dor tão grande dentro de você. Eu falo porque eu passei por isso. Eu falo porque eu tenho atendido pessoas com uma violência interna, um diálogo interno tão pesado de culpa, de rancor, de ódio. Isso são todos esses, né? A inveja do que os outros estão fazendo, tudo isso são energias que eu vou explicar dentro do meu treinamento, que a propósito vai vir em junho o meu treinamento. Fiquem aí preparados que em junho eu vou lançar esse treinamento onde eu explico sobre o campo magnético, o campo energético onde as nossas emoções, cada uma delas tem uma energia e nós vibramos, né, nessa energia. E esses sentimentos que eu falei agora estão lá embaixo, junto com a vergonha, a culpa, a inveja. Enquanto o amor de Deus, a gratidão, o dinheiro, o sucesso, tudo aquilo que você quer alcançar está aqui em cima. E você está andando aqui embaixo. Como que você acha que vai alcançar essas coisas? Tá muito longe de você conseguir alcançar. E aí você fica assim, trabalha, faz. E parece que quando você tá fazendo, começa a aparecer conta que não tinha, bate o carro, acontece uma coisa negativa, aparece gente que fala que você tá devendo, e aí é uma enrolação, uma coisa que parece que é a vida que tá te travando, né? Dar culpa pros outros é mais fácil também. Enquanto você não começar a encarar e entender qual é o nível de energia que você está andando, qual é o diálogo interno que você está tendo, quem está guiando a sua vida? É Jesus? É o Espírito Santo de Deus que está em você? Ou é o que você está ouvindo lá fora? Você está focado no maestro ou você está focado no que os outros estão fazendo melhor do que você? Deixa eu olhar aqui que a Ana Paula falou. Não, isso aqui eu já li. Nossas crenças determinam nossos resultados. A outra Ana Paula Moreira. É exatamente isso, né, Priscila? Olha aqui. Meu pai. Cair nessa realidade é difícil demais, viu? Porque, assim, é como se a gente estivesse num mundo, dentro de um quarto escuro, completamente escuro, e estão jogando pedras em cima de nós. E aí, eu vi essa metáfora, quem falou foi o Rossandro esqueci o nome dele. Kingler, não sei falar o nome dele não. E ele fala, é um homem muito inteligente, ele fala assim, que é como se você estivesse dentro desse quarto escuro e estão jogando pedras em você e aí você não consegue, né? Você não tá vendo de onde estão chegando as pedras, né? Que muitas vezes são todas, quando você não tem a consciência, você não tá vendo o que tá acontecendo, você tá recebendo pedras, ou seja, programações para sua mente que chegam de todos os lados, você não tá nem vendo. Das séries, dos filmes que te fazem acreditar em coisas, te fazem dizer crenças que eles querem que você diga, acreditar em coisas que não é normal, mas hoje em dia tá virando normal, todo mundo faz, né? Todos os filmes mostram adultério, pornografia e muitas outras coisas. E isso tudo vai programando a nossa mente para aceitar o que não era aceitável até então, né? Coisas que há anos atrás não eram aceitáveis, hoje em dia é muito aceitável. Nesse livro que eu tô lendo, que fala do como viver nesse mundo louco, né? Como manter a cabeça nesse mundo louco. No começo do livro ele já fala assim do Holocausto, e como naquela época
começaram, né, a usar aquelas vítimas do Holocausto para fazer operações de mudança de sexo. E ali era uma coisa abominável, né? Até naquela época era uma coisa abominável, não se podia fazer uma troca de sexo. Imagina. Só que eles usavam, né? Porque também o Holocausto aconteceu por uma reprogramação mental, mas eu vou falar do outro assunto primeiro, que foi esse testes, né? Começaram a testar nas vítimas, que naquela época eles consideravam nada, vermes, né? Que não tem direito de viver. Então eles usavam nele, mas naquela época era uma coisa inaceitável. E hoje em dia já é uma coisa que é normal. Se a pessoa quer mudar de sexo, muda de sexo. Vai lá e corta e faz aquilo que quer. Uma coisa irreversível. Muitas vezes é uma programação mental da pessoa e ela tá sofrendo com isso, mas aí o mundo fala que é normal, tem que fazer. Você se acha mais mulher do que homem, vai lá e muda. Como é que isso pode ser normal, gente? Uma coisa irreversível como essa? Mas não é o caso que... Eu falei que essa live hoje ia ser pesada, né, gente? Eu falei que eu ia falar de assuntos aqui que pessoas geralmente não gostam de falar. Mas são assuntos que a gente precisa entrar para te abrir o olho. Do que você tá aceitando na sua vida como normal. Que não era normal. Que na Bíblia não é normal. Que o que Jesus deixou para nós não era normal. E hoje você pega... Ah, não, mas é o mundo. É a nova realidade. Aí você aceita, você fala assim pra tudo, você não se posiciona, cadê a sua agressividade? Fica morna em cima do muro. Os mornos serão vomitados. Mas e aí? Vamos voltar pra pauta aqui, porque eu acabei saindo aqui do tema, porque eu vou me empolgando, né? Mas vai me dando um nervo tão grande de ver coisas assim absurdas, né? Mas vamos lá. Nunca se teve na humanidade, na história da humanidade, tanta gente com depressão, com ansiedade, com problemas psicológicos, suicídios, etc, etc. Nunca se teve tanto. Ah, Débora, porque antes não era falado, antes não era pesquisado. Será que é mesmo? Será que não é porque agora tudo virou uma bagunça e as redes sociais e tudo isso que a gente tem vivido, né? De acúmulo de informação, de influência do mundo, né? E a alienação, como dizia lá no livro de Napoleon Hill. Você já leu esse livro? Napoleon Hill, no livro dele, Mais Esperto que o Diabo, ele fala que o diabo faz exatamente isso. É a única coisa que ele quer, é que você fique bem alienado, escutando tudo, absorvendo tudo, dizendo sim pra tudo, bem quietinho no seu canto, enquanto, né? Essa é a alienação. Alienação. É você ficar, recebendo tudo como verdade, e é isso que ele quer, porque pessoas que creem em Deus, que deveriam ser, né, parte do corpo de Cristo, não deveriam, né, como diz lá em Romanos. Você sabe o versículo? Coloca aqui pra mim. Quem sabe aquele versículo que fala assim, não se conformeis com este mundo, mas renovai a sua mente. Ai, gente, as coisas vão se encaixando, não vão? Quando a gente fala que o que tá na palavra de Deus, o que tem sido vivido hoje em dia. Eu vou mostrar dentro do meu treinamento tudo aquilo que vocês precisam entender sobre as leis naturais, sobre o campo energético, sobre mudança emocional, do estado emocional, como você pode mudar o seu estado emocional, de um estado triste, cabisbaixo, para um estado de animação,
força e poder, né? Na verdade, nós temos esse recurso dentro de nós. Eu vou mostrar para vocês também no treinamento essa ativação dos recursos internos, porque tá tudo dentro de você já. O problema é que a nossa mente, quando ela trava, né? Essas travas que são causadas pelo que o outro fala, pelo que aquilo que a gente escuta, por aquilo que a gente sofreu, né? Durante a infância, de ser podado. A nossa essência foi podada. É isso aí, Luciana. Ó, Romanos 12:2. Perfeito, obrigada. Alguns anos, a Ana Paula tá falando, alguns anos atrás, quando via na net postagens que a comparação era presente, agora, depois de tanto autoconhecimento e trabalhando comigo e me tornando terapeuta, a minha mente se transformou. Vivo mais leve. É isso daí. É quando você volta pra dentro, né? Que você para de sonhar, de acreditar na vida do outro, perfeita, linda, maravilhosa, milionária, sei lá, dos cambal que o outro vive. Não interessa o que o outro tá vivendo, interessa o que tá aqui dentro de você. Como você enxerga esse mundo. Porque essas travas mentais fazem você acreditar que você não consegue, que você não é capaz, que você... por exemplo, um bloqueio vou dar exemplos porque senão eu fico muito assim, né? Repetitiva. Que acontece? O bloqueio de escassez, né? Por exemplo. Esse bloqueio é um bloqueio que assim... Nossa, chega dói, né? Eu descobri esse bloqueio em mim há um tempo atrás. Quando eu fui comprar uma coisa que eu sabia que eu tinha dinheiro para comprar. Eu estava precisando... Mas porque o meu nível de merecimento, né, e o meu bloqueio de escassez estava tão forte que me doeu, juro, doeu. E eu só consegui sentir isso porque eu estava voltada, eu estava atenta aos meus sentimentos. Eu estava atento naquilo que estava acontecendo dentro de mim. E quando eu percebi essa dor, porque é aquilo que eu estava falando para vocês, né, do quarto escuro. Antes de eu voltar no quarto escuro, vamos fazer um brinde? Um brinde, Ana Paula? E todos nós que estamos nesse processo de autoconhecimento, de olhar para dentro, de se conhecer, de se aceitar, de se amar. Esse que é o passo mais importante, é se amar. Mas como se amar, né? Se você tá com essa violência para dentro, esses diálogos internos. Não, hoje a gente vai brindar, porque vamos brindar aqui juntos, porque tudo isso vai mudar na sua vida. Um brinde a nós, mulheres, que somos dono da nossa vida, que nós somos, né, a patroa, aquela que guia, aquela que tem as rédeas na mão e toma hoje a decisão de mudar a nossa mente. Bem-vinda, Saralina e Coelho, tudo bem-vindas. Eu estou falando aqui e eu vou dar o exemplo da sala escura, né? Eu comecei a falar que a nossa vida é como se a gente estivesse numa sala escura, quando a gente ainda não tem um autoconhecimento, né? A nossa consciência tá lá embaixo, tá escuro, e vai chegando pedradas na gente e a gente não tem nem como desviar, porque a gente não vê da onde que tá chegando. Que é toda essa reprogramação que tá vindo de todos os lados, tudo que a gente assiste, que a gente vê, que a gente escuta, do que os outros falam pra nós, a gente vai acatando isso como verdade, vai reprogramando a nossa mente, cada vez afundando mais, né? Só que a gente tem um ato de alta responsabilidade que só nós podemos fazer, é ir lá e acender um fósforo. Aí algumas pessoas ficam com o fósforo aqui, aí fica com medo porque tá uma bagunça. Aí faz... Não, melhor ficar no escuro, né? Deixa quieto, me deixa aqui no escuro. Enquanto outras acendem o fósforo e paralisam. Vê aquela bagunça e fica paralisado. Até que o fósforo queima o dedo e aí volta pro escuro de novo. E já tem outros que, né, acende o fósforo e começa a ver, e aí pensa em organizar essa bagunça. Como é que eu vou organizar essa bagunça? Eu preciso de mais tempo. Aí pega uma vela, acende a vela
E aí começa a ter mais tempo para poder dar uma olhada organizada. Só que quando a gente entra nessa sala, que a gente vê essa bagunça, isso dói. Porque a gente entende que parte dessa bagunça é nossa. É nossa culpa, né? Só que assim, o que acontece na maioria das pessoas e o que pode estar acontecendo com você é estar vivendo nessa culpa como se culpa fosse uma coisa boa, de estar vivendo. Culpa, o Rossandro ainda fala, né? Que culpa é como o gás da cozinha. Quando você vai lá você sabe que o gás da cozinha ele é inodor. A indústria coloca um fedor nele, né? Pra gente entender que tá vazando. E aí você tá ali sentindo o gás vazando e não faz nada. Mas a culpa é como você sentir que o gás está vazando e ir lá e desligar. A culpa serve só pra isso, é só um alerta, ó. Fez errado, muda de direção. Vai lá e faz diferente. Pede desculpa, se acolha, começa de novo. Só que não, as pessoas ficam lá, tá com o gás vazando, ela fica lá no meio do gás vazando. E a única coisa que a culpa faz é levar à morte, né? Como é que acontece quando você cheira muito gás? É exatamente isso, né, DJ Mineiro? Então, o que você tem que fazer? Entendeu que tem uma culpa ali? Reaja. Sai desse quarto. Arrume a bagunça. Se reorganize. Reorganize a sua mente. Reprograme cada trava que você foi encontrando. A trava de falar na frente dos outros, a trava de escassez, o bloqueio, né, de tantos bloqueios que tem. Nossa Senhora, se eu for ficar aqui falando, vai ficar a noite inteira. E quais são os sintomas, né, que acontece quando a pessoa fica nessa comparação? Exatamente todos esses sentimentos que você vai emanando, você para, né, de acreditar. Que você começa a acreditar, né, que esse pessoal que tá aí na internet fazendo dinheiro fácil, é fácil, não tem esforço nenhum. É assim? Quantos perfis que a gente tem visto aí na internet que as pessoas falam que ganhar dinheiro na internet é fácil, como se não tivesse que fazer esforço nenhum, né? Que vai ter uma vida perfeita, sem se sacrificar. Que as coisas vão fluir sem nenhum tipo de esforço. Gente, primeiro a gente tem que ter fé. A primeira ação é ter fé, mas fé com obras. A fé sem obras é morta. Acredite num Deus que te guia, que vai com você no deserto, que te livra do mal, que te mostra o caminho. Acredite em você, no seu potencial. Acredite que você tem os talentos que Deus te deu, né? Tenta descobrir qual é o seu chamado. Eu vou postar daqui uns dias um vídeo que eu editei hoje, eu vou postar ele amanhã. Um vídeo que eu editei hoje sobre o meu chamado. E como você também pode descobrir qual que é o seu chamado. E para você descobrir, você tem que voltar para dentro, né? Fala de novo aqui a frase do Jung. Eu tava aqui escrita a frase dele. Quem olha para fora sonha. E só quem olha para dentro é que acorda. Você quer ficar dormindo, quer ficar alienado? Ou você quer acordar? Vem aqui pro treinamento, vem aqui acompanhar essas lives que eu tô dando de graça aqui para você acordar, para você abrir a sua mente, para você sair do morno, para sair de cima do muro, para tomar decisões na sua vida que vai fazer toda a diferença lá na frente, que vai ajudar a mudar a vida de muita gente. Quando você descobre o seu chamado tem a ver com outras pessoas, não é sobre você. Enquanto você tá aí agindo com egoísmo, tentando achar, o que será que eu fui chamada, não sei o quê, onde que eu vou ganhar os meus milhões, e não se dedicar a
primeiro entender quem você é, qual é a sua essência, o que foi o talento que Deus colocou em você, você nunca vai chegar nesse ponto. Depois que você fluir em tudo isso, é que as coisas vão vindo para você. E isso é natural, é um fluir de Deus que vem e é em abundância. Essa prosperidade, ela é real, é bíblica e ela é abundante. E aí tem gente que fala assim, mas Jesus era pobre. Jesus não era pobre. Hora nenhuma na Bíblia fala que Jesus era pobre. E todos os discípulos falam também que eles não tinham nenhuma necessidade. Uma pessoa que não tem necessidade é pobre? Que todas as suas necessidades são cumpridas é pobre? Então, o que é exatamente, né, essa alienação? O que ela faz, né? Agora eu já falei o que ela é, que é você entrar nesse estado de absorção total de tudo que tá acontecendo, tudo é normal, tudo tá bem, eu posso ouvir tudo, eu posso escutar tudo, tá como se nada fosse mudar a minha mente, né? Como se nada fosse influenciar os meus pensamentos. E aí você vive nesse estado de alienação, tudo pra fora, pra fora, pra fora, a próxima série, o próximo vídeo, a próxima balada, a próxima festinha, a próxima isso, a próxima aquilo, a próxima venda. E aí só fica tudo pra fora, não para olhar pra dentro, porque isso é exatamente isso que o inimigo da nossa alma quer. Porque isso nos afasta de Deus, ele tira a gente do foco de encontrar a nossa essência, que só quando a gente encontra a nossa essência que a gente consegue fluir na vida dos outros. A gente consegue, quando a gente descobre, né, que é que a gente nasceu e que a gente vai fluindo, né, Jaice? Como que a gente vai fazer para fluir na vida do outro sem saber quem que a gente é? Como que a gente vai fazer? Amar o outro como a si mesmo. Como é que a gente vai amar o outro se a gente nem se ama? Se a gente fica nessa violência para dentro? Né? É complicado. Débora, mas como é que eu faço para me manter focada nesse mundo frenético? Nesse mundo onde todo mundo possa amar essa vida perfeita, que claro que eu desejo ter uma vida assim. É o que eu falei da orquestra. Você tem que se manter focado no seu instrumento, na sua partitura e no maestro. Porque se você tira o foco disso, você vai perder o ritmo. Você vai ficar desfocado. Você vai ser rejeitado pelos outros músicos. Ninguém quer um músico desafinado na orquestra. E não é só questão de você ficar olhando o que o outro tá fazendo e deixar de fazer. É porque aí você para de fazer o que você tem que fazer. O que Deus te mandou aqui para fazer. E aí você começa a, né, perder tudo aquilo que de mais precioso que Deus já preparou para você. Deus preparou uma vida, planos maravilhosos, mas você tem perdido tempo olhando para o outro, nessa falsa positividade, nesse mundo frenético que é muita informação, é tudo para fora, para fora, para fora. Então, o meu convite hoje para você é olhe para dentro. Entenda, porque pode doer. Quando você olhar para dentro, eu vou falar para você, não vou mentir não. Dói. Porque aí você vê a bagunça que tá dentro de você. Você vê que tem medos, que tem angústias, que tem ansiedade, que tem a depressão, que tem pensamentos negativos. Porque quando você começa a perceber que você não está vivendo o presente, que você está mais com a cabeça lá no futuro ou lá no passado, ou seja, quem está com a cabeça lá no passado está na depressão. Pessoas em depressão estão sempre vivendo lá, no erro que aconteceu, na tragédia que aconteceu, no mal que aconteceu, mesmo que seja subconsciente. E a pessoa que está com ansiedade está lá no futuro, querendo resolver problemas do futuro que não tem como resolver porque está no futuro. Aí a pessoa fica naquela loucura, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, vai... Aí, pânico. Quanta gente sofrendo pânico, de ansiedade. Ataques de pânico. Por quê?
porque não consegue viver o hoje, o agora, a essência, o primeiro amor, como Deus te fez, como um espelho límpido, que reflete a imagem de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus, e você tem um Pai que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele te dará suprirá todas as suas necessidades. Para de se preocupar. Isso só causa ansiedade na sua vida. Para de se preocupar com o que você vai se vestir, com o que você vai comer. Começa a olhar para dentro e aceitar que você toca um tipo de instrumento que é só você que toca do jeito que você toca. E quando você toca é maravilhoso. E o jeito que você toca, ninguém mais toca esse instrumento. Com mais amor, né, Jaircy? Que a gente tem que olhar para dentro com amor, com amorosidade. E aí a gente vai conseguir ver o mundo com amorosidade e acolher o outro e entender o outro. E aí a gente vai criando nova realidade para nossa vida. Então vamos lá? Na próxima terça-feira eu quero ver você aqui. Nós vamos falar sobre a essência. É exatamente essa essência que eu tô falando. A essência que transforma. Que não existe outro modo de transformar sem que você entenda quem você é. Qual é a sua essência. Nós vamos falar na próxima live profundamente de como alcançar essa essência. Porque hoje em dia a gente está tão desconectado. Ui, derramou a água. Tão desconectado de nós mesmos que nós não conseguimos conectar com a nossa essência. Então, na próxima live nós vamos falar sobre isso. E eu tenho certeza que vai ser transformador na sua vida. Vai ser transformador, né, Cris? Como a gente faz para viver no mundo que a gente tem vivido sem esse amor, sem essa essência. Não tem jeito. A gente fica perdido. A gente fica comparando. A gente fica com inveja. A gente fica numa alienação. Eu não quero isso pra você. Eu não quero que você continue vivendo assim. Vamos sair desse lugar e ir para um lugar de acolhimento, por um lugar de amor, por um lugar de vida abundante. Eu te espero na próxima live. Vem comigo. Tchau!